Olá família, sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Vamos ver se hoje a gente fecha aqui a sessão 10 de Doutrina e Convênio, tá bom? Porque ainda falta a sessão 11 e hoje já é quinta-feira, né? Vamos ver se... Eu vou ler alguns versículos, não vai dar para ler todos. Eu vou ler alguns versículos. A gente parou no estudo no versículo 44. Então a gente vai seguir aqui do 45 lendo alguns versículos. Vamos ver se a gente chega no versículo 70 e finaliza a sessão hoje, tá bom? Então vamos lá. O versículo 45 diz assim: Eis que há muitas coisas gravadas nas placas de neve, que lançam maior luz sobre o meu evangelho. Portanto, segundo minha sabedoria, deves traduzir as primeiras partes das gravações de neve e concluí-la nesta obra. Eis que todo o restante deste trabalho contém todas as partes do meu evangelho. E meus santos profetas, sim, e todos os meus discípulos pediram em suas orações que fossem dadas a este povo. E disse-lhes, e eu lhes disse, que lhes seria concedido de acordo com a fé expressa em suas orações. Então, nesses versículos aqui, fala da fé daqueles que escreveram nas placas menores, pedindo ao Senhor que esse registro chegasse, né, aos seus descendentes, a futuras gerações. E Deus está concedendo esse pedido. Então, a perda das 116 páginas, e incluindo agora as placas menores, né, cumpre essa profecia, cumpre o pedido, Deus honrando a fé dessas pessoas aqui. E aqui, né, eu gostei muito que o Senhor falou que essas placas menores aqui lançam mais luz sobre o Evangelho de Cristo. Então, comparando com as 116 páginas perdidas com essa, é o próprio Senhor que está comparando, que essa parte aqui desse registro lança mais luz do conhecimento do evangelho dele do que nas outras placas, porque as outras placas falavam sobre o governo dos reis, era um outro tipo de propósito, tá bom? Vamos lá, continuar aqui, eu vou ler agora o versículo 49 ao 51. Ora, isso não é tudo. A fé expressa em suas orações era que o evangelho também se tornaria conhecido caso outras nações ocupassem essa terra. Ou seja, as orações dele não eram somente para os descendentes, mas qualquer pessoa que ocupassem essas nações deveriam receber esses registros. Essa era a oração, né, deles aqui. E assim deixaram uma bênção sobre essa terra em suas orações, para que todo aquele que cresce nesse evangelho, nessa terra, tivessem vida eterna. Essa é a oração, né, o desejo deles aqui, que todos, né, que recebessem e vivessem nessa terra pudessem ter a vida eterna. Sim, e elas ficassem ao alcance de todos, qualquer que fosse a nação, tribo, língua, povo que pertencessem. Então, na verdade, a vida eterna está disponível a todas as pessoas, né? O Senhor concedeu isso a todas as pessoas. Devemos cumprir os mandamentos. A expiação de Cristo proporciona isso para todas as pessoas, tá bom? Deus não faz acepção de pessoas. Aqui diz aqui o versículo 52. E agora eis que de acordo com a fé expressa em suas orações, levarei essa parte de meu evangelho ao conhecimento do povo. Eis que não levo para destruir aquilo que receberam, mas para edificá-lo. Aqui falando do registro, né, o livro de Mórmon, ele não veio para destruir a Bíblia, mas para edificar. Na igreja nós usamos os dois registros juntos, tá bom? Tanto a Bíblia como o livro de Mórmon. O versículo 59 aqui em diante diz assim: Eu sou aquele que disse a meus discípulos, tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, e muitos ouves que não compreenderam. Então, quando Jesus Cristo diz lá, né, se não me engano, em João capítulo 10, ele fala, João 10, 16, se eu não me engano, eu tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. E naquela época os judeus, né, pensaram que estava falando dos gentios, mas os gentios seriam alcançados pela pregação do evangelho por eles mesmos, né, pelos judeus, como a gente viu Paulo e outros fazendo, tá bom? E aqui então as outras ovelhas eram pessoas que o Senhor espalhou, né, entre as nações, inclusive da casa de Israel, né, contando aqui a nação nefita, tá bom?
E mostrarei a este povo que eu tinha outras ovelhas, e que elas eram um ramo da casa de Jacó. E trarei luz às obras maravilhosas que fizeram em meu nome. Ou seja, o próprio livro de Mórmon traz luz, né, a esse ramo que veio parar aqui, né, esse ramo da casa de Israel que veio parar aqui no nosso continente. Sim, e também trarei luz do meu evangelho, que lhe foi ministrado. Eis que eles não negarão o que recebeste. Edificá-lo-ão, porém, e trarão luz aos pontos verdadeiros de minha doutrina, sim, a única doutrina que está em mim. Versículo 63, sim, faço para estabelecer o meu evangelho, para que não haja tanta contenda. Sim, Satanás incita o coração do povo a contender com relação aos pontos de minha doutrina, e nessas coisas erram, porque torcem as escrituras e não as compreendem. Então, algo interessante, né, que é a questão de ter uma outra testemunha, como o livro de Mórmon. A Bíblia ensina e o livro de Mórmon ensina. Com as duas testemunhas junto, não tem como distorcer a palavra de Deus, tá bom? Fica mais fixa a palavra de Deus. Então, os dois concordando junto. Isso acabaria com falsas doutrinas, tá bom? Então, inclusive lá em 1 Nef 13, do versículo 28 em diante, fala, né, de mudanças, né, que haveriam nas escrituras e que não deixaria claro alguns pontos de doutrina, como nós vemos hoje em dia, né? Batismo, por exemplo, no mundo cristão, um batismo jogando água na cabeça, outro mergulhando. Uns batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, outros batizam só em nome de Jesus Cristo, né? E juntando com o livro de Mórmon mostra a maneira certa e correta ali do batismo, por imersão, chamando a pessoa pelo nome. Então tá perfeito, né? Então a união das duas escrituras é que faz ficar certo, né, a doutrina. Isso também nós vemos em relação à ceia do Senhor, o sacramento, né? E no livro de Mórmon vemos as palavras que devem ser usadas aí no sacramento, tá bom? Então o livro de Mórmon traz essa luz, né, nesses pontos de doutrinas aqui. Versículo 64 em diante diz assim: portanto, desvendarei este grande mistério, pois eis que eu os ajuntarei como uma galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e se eles não endurecerem o coração. O Senhor sempre quer nos juntar, né? Basta a gente não endurecer o coração. Sim, se desejarem vir, poderão vir e tomar de graça das águas da vida. Eis que esta é a minha doutrina, aquele que se arrepende e vem a mim, este é a minha igreja. Olha que interessante, né? O que é a igreja do Senhor, né? O próprio Senhor responde aqui: o que é a minha igreja? Este é a minha igreja. Quem é a igreja de Cristo? A igreja de Cristo é aqueles que se arrependem e vêm a mim. Essas são as palavras, né, do Senhor. Então, eu acho lindo aqui que o Senhor não fala: olha, a minha igreja é aquele que não peca. A minha igreja é aquele que não, sabe? Ele não fala de ser perfeito aqui, tá bom? Ele fala que a minha igreja é aquele que se arrepende, que muda e busca ao Senhor, né? Vou ler de novo aqui, ó. Eis que esta é a minha doutrina, aquele que se arrepende e vem a mim, este é a minha doutrina, este é a minha igreja, aqueles que se arrependem e vêm a mim. Então basta nós nos arrependermos e irmos ao Senhor, que a gente vê então que seremos a igreja dele, tá bom? E o que não é a igreja dele? Ele responde no versículo 68. Aqueles que declararem mais ou menos do que isso, esses não é meu, mas está contra mim. Portanto, eles não é da minha igreja. Então aqueles que causam contendas, divisão, a doutrina de Cristo é a união, tá bom? Juntar, como uma galinha junta seus pintos, que ele menciona aqui. Vamos lá, falta 2 versículos aqui, 69 e o 70, e assim a gente finaliza a sessão 10 aqui de Doutrina e Convênio. Vamos lá, os últimos 2 versículos diz assim: e agora eis que aquele que é da minha igreja e nela perseverar até o fim, não adianta só batizar e pertencer à igreja, né? É perseverar até o fim, continuar firme no evangelho.
Este estabelecerei sobre a minha rocha, e as portas do inferno não prevalecerão contra ele. A porta do inferno aqui, né, seria não voltar à presença de Deus, a morte espiritual. E também a morte física, que foi vencida pelo Senhor. Tá bom? Então as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. E agora lembra-te das palavras daquele que é viva, daquele que é a vida e a luz do mundo, teu Redentor, teu Senhor, teu Deus. Amém. Então é essa a mensagem que eu compartilho hoje com vocês. O que me fascina aqui é quando o Senhor define o que é a igreja dele. É aqueles que se arrependem e vêm a ele, tá bom? Então é isso que nós devemos fazer sempre. Compartilhe essa mensagem com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.